Na aula de hoje nós vamos estar falando do conceito de campo elétrico. Então, vamos começar recordando a parte inicial da aula passada. Se eu tiver duas cargas Q e Q0, essa Q0 eu vou daqui para frente chamar de carga de prova ou carga teste, distando uma distância R. A gente aprendeu pela lei de Coulomb que a força que age entre essas duas cargas é Q0 sobre R ao quadrado e orientada na direção do versor R. E nós vimos que essa fórmula contempla todos os casos da atração e repulsão. Então, essa é uma maneira de enxergar a interação de duas cargas. Existe uma outra maneira um pouco mais engenhosa que envolve o conceito de campo elétrico. Imagine o seguinte, ó, se não existisse a carga Q, que força atuaria sobre Q0? Toda vez que eu faço uma pergunta para a classe, a resposta é 0, tá bom? Então, se não existisse a carga Q, que força atuaria sobre Q0? Nenhum. Agora eu venho e coloco a carga aqui nesse ponto. O que aparece? Uma força sobre Q0. Então, a carga Q tem uma propriedade de mudar o espaço no seu entorno de maneira a fazer aparecer numa carga de prova uma força que antes não aparecia. A essa propriedade nós damos o nome de campo elétrico. Então, essa aqui é a interação carga-carga. Aqui nós vamos ver agora, aparece um campo elétrico no entorno de Q, agora nós vamos ver carga, a outra maneira, carga, campo elétrico, carga. Então, o campo é essa propriedade que o espaço adquiriu de tal forma a fazer aparecer sobre uma carga de prova Q0 uma força que antes não aparecia. Então, como é que a gente define campo elétrico? Definição. O campo elétrico E, na posição de Q0, é simplesmente o quociente entre a força que aparece nela dividida por Q0. Você vê que a força depende de Q0. O campo, não. O campo, já que eu dividi isso por Q0, esse campo não vai depender de Q0, e sim apenas da carga criadora do campo, que é Q. Então, isso aqui dá simplesmente, né, a 1 sobre 4π ε0, esse K aqui, né, Q sobre R quadrado na direção R. Então, eu acabei de mostrar para vocês o campo da entidade mais elementar do eletromagnetismo. Acabei de mostrar o campo elétrico criado por uma carga pontiforme. Então, o campo criado por essa carga aqui na posição R é simplesmente 1 sobre 4π ε0 Q sobre R ao quadrado na direção do versor R. Então, você vê aqui, você vê por essa expressão aqui, que o sentido do campo elétrico depende do sinal da carga criadora. Se a carga Q maiúscula for positiva, o campo tem a direção, o sentido de R chapéu. Se a carga criadora for negativa, o campo tem o sentido oposto a R chapéu. Ou seja, o campo, então, se afasta das cargas positivas e se aproxima das cargas negativas. Tá certo? Se eu tiver uma carga negativa, esse campo aponta para a carga ao invés de longe dela. Vamos então admitir que ao invés de uma carga de prova, de uma carga criadora, apenas uma carga pontiforme, eu tenha várias cargas pontiformes. O que dizer ou como calcular o campo dessas cargas? Então, a gente já recorre pela primeira vez a um recém-criado amigo, que é o princípio de superposição.
Se em vez de uma carga eu tiver N cargas criando um campo, né? Se eu tiver N cargas criando um campo, cada uma delas, cada uma delas vai fazer aparecer sobre a carga de prova Q0 uma força. Aqui, F em 0 devido a N. Então aqui, N cargas. O que a lei, o que o princípio de superposição aplicado a forças me dizia? Que a carga de prova sobre, a força sobre a carga de prova Q0 é a soma de todas as forças devido à distribuição. Então, a força total que atua sobre essa carga é a soma vetorial de todas as forças que as cargas individuais provocam. Se eu dividir isso por Q0, se eu dividir F0 por Q0, eu identifico esses termos. Isto é, por definição, o campo que atua sobre a carga Q0, E. Isso é, por definição, o campo E. Força que atua sobre a carga. Aqui é quem? Esse é o campo da carga 1. Então, é o campo E1. O campo E2, etc. Aqui é o campo EN. Então, o campo de uma distribuição discreta de cargas nada mais é do que a soma vetorial dos campos individuais de cada carga. Tá claro? Tá claro? Isso está escrito lá, né? Vamos arrumar uma maneira condensada de escrever esse campo elétrico aqui. Eu vou simplesmente pegar uma carga de prova QI, localizada por um vetor de posição RI, né? A carga de prova Q0, que é a carga localizada pelo vetor de posição R0. Aqui está o vetor RI menos R0, nós vimos isso na aula passada também, e aqui está o versor dessa direção, né? Aqui está o versor U, que eu posso escrever, que é RI menos R0, dividido pelo módulo dele. Você não deve se assustar com isso. Um versor nada mais é do que um vetor de módulo unitário. Dado um vetor A, o versor A é o vetor A dividido pelo módulo de A. Tá certo? Então, esse U, eu posso chamar de R0I. Tá? R0I. Então, o princípio de superposição afirma? O campo produzido em Q0, é a soma dos campos produzidos por cada carga. Como é que eu escrevo isso então? Isso é 1 sobre 4 πε0, somatória da carga QI sobre R0I ao quadrado na direção de R0I. Essa é uma maneira condensada e elegante de escrever, né, a expressão do campo elétrico que atua devido a uma distribuição de cargas na posição de uma carga de prova Q0. Está entendido isso? Não se assuste muito com a notação. O que você tem que fazer? Pegar campo a campo e somá-los vetorialmente. Isso é uma maneira condensada, elegante de fazer. Você vê, então, que o campo elétrico na posição de Q0 não depende de Q0. Depende apenas das distribuições, ou de onde as cargas estão, e das próprias cargas. Então, o campo não depende da carga de prova Q0. Tem um detalhe, tem uma sutileza, né? Imagina que você tem uma distribuição de cargas aqui, Q, I, e que você aproxima a carga Q0 daqui. Vocês já ouviram falar no princípio da indução. Pode ser que a presença de Q0 altere a distribuição de carga. Se isso for um condutor, por exemplo, a presença de Q0 induz cargas aqui
e você muda a configuração cujo campo você queria calcular. É mais ou menos como se o termômetro alterasse a febre. Tá certo? O termômetro não pode alterar, o termômetro tem que medir a febre. Então, qual é a imposição que se faz sobre Q0? A carga de prova, essa carga de prova Q0, tem que ser uma carga pequena. Uma maneira de escrever isso é que, então, o campo elétrico é o limite, quando a carga de prova tende a zero, da força que atua sobre a carga sobre Q0. Mas isso, então, é uma maneira de escrever isso, Q0 pequeno. Mas isso é um preciosismo. Isso é um preciosismo, porque na aula passada nós vimos que as cargas estão limitadas a um quantum. Não existe carga menor que a carga eletrônica. Então, esse tendendo a zero aqui é uma coisa meio perfeccionista. O limite inferior para uma carga é a carga eletrônica. Tá legal? Então, vamos fazer uma analogia entre as forças elétrica e gravitacional. Eu acho que vou fazer isso na tela mesmo. Acho que dá para acompanhar. A gente mostrou na aula passada que a força gravitacional é uma força que age entre matérias, né? Produto das massas pelo inverso do quadrado da distância, aqui uma constante universal. A rigor, aqui devia aparecer um sinal de menos, porque a força gravitacional é atrativa. A força da Terra que atua num planetinha de massa m é para dentro. Mas o sinal de menos você convenciona ou escolhe de maneira correta no seu versor. Então essa é a força gravitacional. A força elétrica, a força eletrostática, é a que nós acabamos de ver, né? Q sobre R2. Então, aqui aquela constante. Aqui, vamos tentar escrever a força gravitacional nas proximidades da Terra. Considerando a Terra um referencial inercial, essa força gravitacional é o peso da partícula. Então, essa força gravitacional passa a ser o peso, que vale, eu isolo m daqui. M, o que sobra? G, massa da Terra pelo raio da Terra. G, massa da Terra pelo raio da Terra ao quadrado. Essa grandeza, entre parênteses, recebe um nome e tem um valor próprio na superfície da Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, isso aqui é o G, nosso conhecido G, e que eu posso enxergar nesse contexto, então, como um campo gravitacional. mg é, então, uma força que age sobre a partícula m. Campo gravitacional G. O análogo elétrico é a força, eu isolo a carga Q, carga de prova, Q, somatória, aquela somatória lá, de QI sobre RI quadrado, o que está aqui dentro, né, é o campo elétrico, de tal maneira que a força, então, é Q vezes E. O que está em vermelho é o campo gravitacional, o que está em verde é o campo elétrico. Acho que essa analogia já era conhecida. Tá bom? Então, vamos falar de um conceito interessante, que é o conceito de linhas de força ou linhas de campo. Linhas de força ou linhas de campo é um conceito que nos ajuda a visualizar um campo elétrico. Linhas de força ou linhas de campo é a mesma coisa. Né? Como que eu posso fazer isso? Eu imagino um jeito de construí-las. Como é que eu vejo graficamente um campo elétrico? As linhas de força têm três propriedades. Né? Elas são tangentes ao campo elétrico E em cada ponto. Então, a direção dessa linha é sempre tangente à direção do campo em cada ponto. A segunda propriedade é que o número de linhas de campo que atravessa a unidade de área perpendicular ao campo é proporcional ao módulo do campo elétrico. Então, o número de linhas que atravessa a unidade de área perpendicularmente à direção do campo é uma medida do módulo do campo elétrico, da intensidade do campo elétrico. E a terceira propriedade
é que as linhas de campo saem de cargas positivas e chegam a cargas negativas. Com essas três propriedades, a gente consegue mais ou menos visualizar um determinado campo elétrico. Uma propriedade adicional, né, que eu diria, já que as linhas são tangentes ao campo elétrico num ponto, e num ponto só pode ter um campo, então duas linhas de campo nunca se cruzam. Se cruzassem, por exemplo, no ponto P, aqui você tem um campo, se elas se cruzassem no ponto P, você teria essa linha cruzando com essa aqui, nesse ponto você teria dois campos elétricos, o que é impossível, porque o campo é uma função de ponto. Como aqui só pode ter um campo elétrico, essas duas linhas de campo nunca podem se cruzar. Então vamos começar a imaginar ou visualizar algumas linhas de força, começando pela entidade mais elementar que existe, que é a da carga pontiforme. Uma carga pontiforme. Então, você tem uma carga mais aqui, né? Como é que é o campo elétrico dessa carga pontiforme? Nós vimos, é um campo radial. Isso aí tem simetria esférica, né? Então, o campo elétrico é um campo elétrico. As linhas de campo são algo, eu vou traçar algumas só, assim. Se ela for positiva, saindo dela. Se ela for negativa, chegando a ela. E assim por diante. Isso aqui é como se fosse um ouriço, né? Aquela coisa que aponta em todas as direções do espaço. Se a carga é positiva, as linhas saem. Se a carga é negativa, as linhas entram. A segunda visualização, ou a segunda entidade mais simples na eletrostática, é o conjunto dessas duas coisas que a gente chama de dipolo, né? Campo elétrico de um dipolo e como são suas linhas. Ora, se você junta uma carga positiva com uma carga negativa, isso é um dipolo, uma carga menos Q com uma carga mais Q. Ó, essa carga quer que as linhas saiam dela. Essa quer que as linhas cheguem nela. Então, juntando a fome com a vontade de comer aqui, por exemplo, aqui tem uma linha. Aqui tem uma linha. Ó, sai dessa, chega nessa. Essa quer ir embora assim, né? Mas essa puxa. Então, fica assim. Por simetria aqui embaixo. Assim. Essa quer ir embora, essa não deixa. E, enfim, as linhas de campo de um dipolo são assim. Certo? Se você olhar para o campo de uma carga pontiforme, vamos pensar na propriedade B. Imagine uma unidade de área colocada nessa posição aqui. A área A. Por aqui passa um determinado número de linhas de campo. Agora eu coloco a mesma área a uma distância mais longe. A mesma área, o mesmo valor de área a uma distância mais longe. Onde passa mais linha de campo? Você está vendo o ouriço aqui, essas linhas são divergentes aqui, né? Então, passam mais linhas de campo pela área mais próxima. Passam mais linhas nessa área do que nessa. Isso quer dizer que o campo é mais intenso nessa posição do que nesse. Ora, isso nós já sabemos, porque o campo elétrico cai com o inverso do quadrado da distância. Tá certo? Então, existe uma distribuição de cargas. Quando eu falo distribuição de cargas, distribuição é um arranjo. É alguma coisa que eu te dou, as cargas estão aqui. Isso que eu chamo de distribuição. Como que você acha que seriam as linhas de campo de um plano infinito, carregado com uma determinada carga ou com uma determinada densidade? Vamos supor que essa carga, que ele tem uma densidade mais sigma. Na aula de hoje ainda nós vamos entender esse sigma. Como você visualiza essas linhas de campo de um plano infinito?
como são essas linhas? Se você pensar se ele é infinito, qualquer coisa serve como origem, né? Então a metade do plano é aqui, certo? Se você imaginar uma carga numa determinada posição, tem uma simétrica aqui que daria campos para cá e para cá. O que determinadas componentes podem fazer aí? Se anular. Como você espera que sejam as linhas de campo e, portanto, o campo de um plano assim? São retas, né, perpendiculares ao plano. Desse lado também, né? E uma coisa absolutamente não intuitiva, mas na aula de hoje nós vamos sinalizar para isso, é que esse campo elétrico é um campo elétrico uniforme. Ele não depende da posição onde você está, ele tem sempre o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Isso é absolutamente não intuitivo. Então, essas linhas de campo, a gente simboliza um campo uniforme, colocando linhas de campo igualmente espaçadas. Então, as linhas de campo de um plano ou de um disco muito grande são vetores igualmente espaçados. Um dipolo, como eu assinalei, se em vez de um dipolo você tiver duas cargas iguais, é a mesma coisa, cada carga positiva quer fazer aquele campo de afastamento, né? Então, essa colide com essa, vai chegar um ponto aqui no meio onde não tem campo nenhum. E as linhas de campo são dessa forma, então. E aqui o dipolo, e aqui um conjunto de que não é bem um dipolo, mas uma carga mais 2Q e uma carga Q, né? A visualização das linhas de campo seriam mais ou menos como estão aqui. Linhas de campo de uma carga pontiforme. Você está vendo? Você está vendo as setinhas, né? As setinhas são as linhas de campo. Na aula de potencial, nós vamos ver que as circunferências brancas são superfícies onde o potencial dessa carga tem o mesmo valor. Então, aqui, nós podemos fazer um setup e mostrar, por exemplo, um dipolo. Está aí, ó. As setinhas, né? As setinhas são... Aqui tem não sei se vocês enxergam bem, mas tem a carga negativa, a parceira da positiva formando o dipolo. As setinhas indicam as linhas de campo dessa configuração de cargas. E mais uma vez, agora não são circunferências, as linhas cheias indicam situações ou superfícies onde o potencial disso é constante. Eu poderia brincar aí, deslocar carga e enfiar mais um quadrupolo. Um quadrupolo é uma visualização um pouco além, né? É um conjunto de duas cargas positivas, duas cargas negativas. Vamos só mostrar rapidamente. Quadrupolo. Duas positivas, duas negativas. Você vê que agora a configuração de linhas de campo é um bocado mais complicada. Assim como a configuração de linhas de equipotencial. Legal? Nós vamos começar a fazer conta, né? Conta para calcular campos elétricos. A da carga pontiforme nós já fizemos, eu nem repito. Basta você pegar, dividir essa força por Q0, aqui está o campo de uma carga pontiforme, Q sobre R2, as suas linhas de campo, se for positiva de afastamento, se for negativa de aproximação de Q. A segunda entidade mais simples é um dipolo elétrico. E aqui nós vamos fazer essa conta par e passo. Tem uma passagem matemática interessante que é bom que vocês se habituem ao método ou ao processo de calcular isso. Então vamos lá, vamos calcular rapidinho o campo eletrostático de um dipolo. Um dipolo é um conjunto de duas cargas, uma mais, outra menos, uma mais, outra menos, né? Esse dipolo está no eixo Z, a separação entre as duas cargas é D, a origem eu coloco bem aqui no meio, a origem O. Eu quero calcular o campo elétrico num ponto P, distante Z da origem.
Então, essa distância aqui, ó, essa distância aqui, ó, é Z. Eu quero calcular o campo elétrico num ponto P. Primeira coisa, princípio da superposição. O campo elétrico no ponto P, ou no ponto Z, é a soma vetorial de dois campos de cargas pontiformes. Essa carga pontiforme, eu vou dizer que dá um campo E mais. Essa carga pontiforme negativa dá um campo para dentro, E menos. Qual dos dois tem módulo maior? E mais ou E menos? Quem está mais longe do ponto P? E menos. Então, o E menos tem um módulo menor. E eu escrevo assim. Tá? Então, por definição, o campo no ponto Z é a soma de E mais com E menos. Só que como são dois campos opostos, o módulo do campo é a diferença dos módulos. Então, o campo E, vetor sem flecha, é módulo, E vale então E mais menos E menos. Certo? Agora, o que é isso? Isso é o campo de uma carga pontiforme Q. Então, isso aqui dá KQ, Q sobre 4πε0, né? 1 sobre... O que é R? O que é a distância mais aqui? Isso aqui eu posso chamar de R mais, certo? E isso eu vou chamar de R menos. 1 sobre R mais, menos 1 sobre R menos. Simplesmente isso. Então, isso aqui dá KQ. KQ. O que é R mais? R mais é Z, a coordenada do ponto P, né? Menos D sobre 2. Certo? Z menos D sobre 2, menos 1 sobre Z mais D sobre 2. E se eu não fizesse nenhum adendo, nenhuma aproximação, a conta teria acabado aqui. Para poder continuar um pouco e achar um resultado interessante, vamos fazer a aproximação de que eu estou no eixo Z, sendo que a distância Z é muito maior do que D. Ou seja, eu estou calculando o campo de um dipolo num ponto situado longe dele. Eu estou imaginando que essa distância é muito maior que esta. Tá? Então, aquela conta lá continua assim, ó. Agora, KQ, eu vou fazer assim, ó. 1 sobre... Eu vou dividir por... Z, vai. 1 menos D sobre 2E. Só que, perdão, isso aqui é tudo quadrado, né? Certo? Q vai com R ao quadrado. Z menos sobre 2E ao quadrado, menos 1 sobre Z, 1 mais D sobre 2E. Ao quadrado. E agora vê se você acompanha de cabeça. Z quadrado eu vou tirar da chave. E isso que está aqui sobe com menos 2. Então isso aqui dá KQ sobre Z. 1 menos D sobre 2Z. Agora não preciso disso. A menos 2? Não preciso sim. 1 menos D sobre 2Z a menos 2. Menos mais D sobre 2E a menos 2. Agora, se eu identificar x como D sobre 2E, eu vejo que x é um número muito menor que 1, porque Z é muito maior que D. Então, esse número, D sobre 2E, é um número muito menor que 1. E tem um teoreminha que se chama expansão binomial,
que diz o seguinte, ó, se o número x, se x² for menor que 1, quer dizer, se x for um número entre 1 e menos 1, a expressão 1 mais x, 1 mais ou menos x elevado a n, se x for um número pequeno, a expressão 1 mais ou menos x elevado a n, eu posso aproximar por 1 mais ou menos nx, mais termos da ordem de x². Sendo x muito menor que 1, com mais razão será x². Então eu posso parar essa expansão nesse termo aqui. Vamos aplicar isso para aquilo. Isso aqui dá então o quê? O n é 2. Esse 2 corta esse 2 dá d sobre z. Esse 2 corta esse 2 dá d sobre z. Então aqui fica 2d sobre z, né? 2 kq d sobre z cubo, correto? Então, isso aqui eu posso escrever da seguinte maneira, ó. 1 sobre 2π epsilon 0, k é 1 sobre 4π epsilon 0, e aqui em cima eu escrevo o produto q vezes d sobre z cubo. E isso dá ensejo a que a gente defina um vetor. Esse vetor, que eu vou chamar de P, é chamado momento de dipolo. P é chamado momento de dipolo, e ele é definido como produto Q vezes D, né? P é definido como produto Q vezes D, orientado da carga negativa para a carga positiva. Então esse vetor está aqui, ó. Aqui está o vetor P, cujo módulo vale o produto de uma das cargas, né, pela distância entre elas. Então eu posso escrever esse resultado como simplesmente P sobre 2π epsilon 0 z ao cubo. Esse é o resultado final para o campo elétrico de um dipolo a uma distância muito grande. A coisa a se chamar a atenção aqui é que esse campo depende do produto Q vezes D. Ou seja, depende apenas do momento de dipolo P. Não depende nem de Q nem de D isoladamente. Eu posso dobrar as cargas e reduzir a metade da distância, ou aumentar a distância, dobrar a distância e reduzir as cargas, eu tenho o mesmo valor. Então, quem caracteriza o campo de um dipolo é o seu momento de dipolo. Esse vetor, então, orientado da carga menos para a carga mais, cujo módulo é Q vezes D. Legal? Então, você vê que isso cai com z ao cubo, né? Lá longe, né? Muito longe da distribuição de cargas, esse campo é virtualmente nulo. Então, vamos rapidamente falar de distribuições contínuas de carga. Então, até agora a gente está trabalhando com cargas pontiformes. E agora, se eu não puder mais contar ou contabilizar as cargas, então vamos falar rapidinho de distribuições contínuas. Distribuições contínuas de carga. Eu imagino que eu tenho um ente aqui carregado, eu vou escrever, eu vou pegar uma carga dq aqui, né? Uma carga dq, e eu, localizada no vetor de posição R', eu quero calcular o campo elétrico numa posição R. Então aqui, se isso é uma carga dq, ela produz um campo elementar dE aqui. Se isso é R, esse vetor aqui é R menos R'. Então, esse campo dE, o campo da distribuição aí, o que é? K dq, né, pelo quadrado da distância, R menos R' ao quadrado, multiplicado pelo versor da direção. Aqui tem o versor U, que é o versor do vetor R menos R'. Isso nada mais é do que R menos R', como eu disse no começo da aula, dividido pelo módulo de R menos R'. Aqui está o versor da direção RR'. Então, esse é o campo infinitesimal produzido por dq. Como é que é o campo total? O campo total é a integral desse dE, que é, então, 1 sobre 4π epsilon 0, integral disso aí, dq
sobre R menos R' ao quadrado, vezes o versor U de R'. Isso parece uma coisa meio complicada, eu vou dar uma pincelada simplificando isso. Olha só, se eu fizer a carga coincidir com a origem O, eu fico com a seguinte coisa. Eu tenho, de novo, aquela distribuição, e esse desenho eu vou manter aqui porque ele é simbólico. Eu tenho aqui uma densidade de carga, eu quero calcular o campo num ponto P, que dista R dessa carga criadora, então eu sei que aqui está o vetorzinho elementar DE, aqui está o versor R chapéu, eu sei que então DE é K dQ sobre R ao quadrado na direção R. Como é que você obtém o campo? É a repetição daquilo. Integral de K dQ sobre R ao quadrado na direção R chapéu. Se você quiser calcular o campo de toda a distribuição, você tem que usar, então, integrar em toda a distribuição. Ocorre que agora, então, apareceu um dq aqui. Essa carga essa carga dq pode estar numa linha, um fio, né? Numa superfície ou num volume. Cada uma delas tem uma determinada densidade. Então vamos fazer isso meio rapidinho. Se tiver numa linha, eu tenho a densidade linear de carga, que eu denoto por lambda. Esse lambda é definido como a carga contida num determinado comprimento. Carga elementar num pedacinho do fio. Daqui eu tiro que dq é lambda dL. A unidade de lambda, você está vendo, é coulomb por metro. Um metro de fio tem tantos coulomb. A densidade superficial de carga, eu vou chamar de sigma, e é definida como sigma é a carga contida numa areazinha elementar. Daqui você tira que dq é sigma dA. A unidade dela é coulomb por metro quadrado. E, finalmente, a densidade volumétrica de carga, que eu vou simbolizar por ρ. ρ é a carga contida num elemento de volume. Daqui, dq igual a ρ dV, a unidade dela é coulomb por metro cúbico. Isso que eu acabei de falar, isso com o tempo vai ficar familiar para nós. O importante é que você não sabe a priori, não conhecendo a distribuição, onde essa carga está. Ou numa linha, ou numa superfície, ou num volume. Isso que eu acabei de falar está no slide seguinte. E para começar a pôr em prática essas ideias, vamos calcular o primeiro caso de um campo de uma distribuição contínua, que é o campo de um anel. Então, um anel de cargas, eu quero calcular o campo desse anel no eixo do anel a uma distância x. Tá bom? Então, campo de um anel. Esse anel tem raio A e está carregado com uma carga aqui. Né? Anel de raio A e carga aqui. Então, eu tenho o anel aqui. Tenho o anel aqui. Né? Eu pego pontos do eixo desse anel. Um ponto à distância x do eixo desse anel. Aqui está o ponto P. Né? E eu quero calcular o E de x. Esse desenhinho é o desenhinho mais simbólico da aula de hoje. O desenhinho da distribuição. E é nele, você vai ver como toda hora a gente se espelha nele para fazer a conta. Esse desenhinho é o desenhinho mais simbólico da aula. O que ele diz? Você pega um elemento de carga, no ponto onde você quer, vê para onde aponta o campo. Vamos seguir a regra? Eu quero calcular o campo no ponto P. Então, o que eu faço? Eu pego um elemento de carga no anel. Olha o dq aqui,
que está numa linha. Esse dq produz no ponto P que eu estou procurando o quê? Um campo DE. Você está vendo eu reproduzir o esqueminha aqui? Né? Tá certo? Então, essa distância aqui, eu vou chamar de R. A distância de dq a P, onde eu quero. Ora, o que é o meu DE? O meu DE é K dq sobre R ao quadrado. Campo de carga pontiforme. Porque a carga elementar opera como se uma carga pontiforme. K dq sobre R ao quadrado. Agora, eu pago um certo preço para simplificar as minhas contas. O que eu preciso fazer? O que é, então? E, né? E é a integral sobre a distribuição, né, de K dq sobre R ao quadrado em módulo, né? E R. Então, veja bem, eu tenho que tenho que calcular, isso é crucial, presta atenção nos procedimentos. Eu tenho que varrer o anel inteiro. Você consegue enxergar um simétrico aqui, que dá um campo para cá? Você consegue enxergar um elemento de carga simétrico em relação à origem, que vai dar um campo aqui? Consegue enxergar isso? Eu tenho que dar a volta no anel inteiro. À medida que eu dou a volta no anel inteiro, o que acontece com as componentes de DE paralelas ao anel? O que acontece com as componentes de DE paralelas ao anel? Pega duas ali. Essa e essa são como? Iguais. Já que elas apontam em sentidos opostos, o que essas componentes fazem? Cancelam-se. Então, as componentes paralelas ao anel cancelam-se. O que sobra? O que sobra, então? Sobra a componente DEx, que é esse DE projetado na direção Z ou X, que é cosseno θ. DE cosseno θ. Perceberam isso? A hora que eu faço essa projeção, eu estou tratando a integral como um vetor. Se eu não projetasse, eu estaria tratando como um escalar. Perceberam isso? Então, isso daqui dá o quê? O que é o dx, então? O que é o dE? O dE é o k dq sobre r ao quadrado. R ao quadrado é x quadrado mais a quadrado. Isso é o r ao quadrado. E o cosseno θ, o que é? É x sobre r. X quadrado mais a quadrado elevado a meio. Raiz quadrada disso. Então, esse dx vale 1 sobre 4π epsilon 0. 1 sobre 4π epsilon 0 dq x sobre x quadrado mais a quadrado elevado a 3 meios. Ora, já tratei o campo como um vetor. Para calcular a componente x perpendicular ao anel, eu tenho que integrar isso. Portanto, Ex é a integral de dx, que é, isso aqui sobre a distribuição, né? Agora vamos ver o que é variável nessa integral aqui. Então é 1 sobre 4π epsilon 0, integral disso, dqx sobre x2 mais a quadrado a 3 meios. Essa integral é absolutamente ridícula. Por quê? X é a posição onde eu quero calcular o campo. É dada. X é dada. A é uma constante e o resto também. Qual a única variável nessa integral? dq. Então, a integral de dq, x é constante, sai da integral. A integral de dq é o que dá? A carga do anel. Então, isso aqui dá simplesmente 1 sobre 4π epsilon 0 qx sobre x2 mais a2 a 3 meio.
Se eu quiser escrever o campo elétrico vetorial, ele vale isso, K, QX, sobre essa coisa, na direção X chapéu. Legal? Então, essa primeira parte, paramos por aqui.